Eu recentemente abri uma enquete no meu canal do Instagram, justamente perguntando para as pessoas que participaram ali, se elas pudessem ter a minha ajuda para vender um determinado formato de vídeo, qual formato seria? E aí eu ofereci duas possibilidades: vídeo institucional e programa de geração de conteúdo. Entre as pessoas que participaram, tá o Matheus. E aí eu chamei o Matheus para a gente bater esse papo aqui. O Matheus vai me ajudar a produzir esse conteúdo, porque ele vai me trazer dúvidas, a gente vai conversar um pouco e vai entender de que maneira ele, lá na produtora dele, lá em São Paulo, tem atuado e tem conseguido vender projetos de vídeos institucionais. E eu vou sugerir algumas possibilidades também de abordagem no mercado. Vou falar sobre a importância também de a gente construir esse tipo de material, ou seja, de ter vídeo institucional dentro da produtora para oferecer para os clientes e de que maneira otimizar essas ações de prospecção. Então, deixa eu chamar o Matheus aqui para a gente bater esse papo, para a gente conversar um pouco. Deixa eu ver onde é que está o Matheus aqui. E aí, Matheus, tudo bem? Fala Pedro, beleza? Prazer Tudo enorme estar certo, aqui com cara? você. Tenho muita vergonha na frente da câmera, mas acho que vai ser sucesso. Vai, com certeza vai. Vai dar boa. Ô, Matheus, para a gente quebrar esse gelo, então, aqui, já que tu está com um pouco de vergonha, mas não precisa ter, de forma alguma, me fala um pouco aí sobre o teu dia a dia, sobre o teu negócio, sobre a tua produtora, quais são os serviços que vocês oferecem para o mercado e me diz em qual região que vocês atuam também. Cara, então, a gente está aqui na região de Campinas, né? Mais pro interior ainda que Limeira. Só que a gente atende mais fora de Limeira do que dentro, basicamente. Eu tenho poucos clientes aqui na cidade. Uhum. E o nosso formato de serviço, entrei numa empresa faz mais ou menos um ano e meio. E aí, dentro dessa empresa, eu comecei a aprender a parte de roteiro, estratégia de venda, porque eles não tinham nada. Então, como eles não tinham nada, eu tinha esse poder. O CEO da empresa me deu esse poder para criar e para vender através de vídeo. Então, tipo, quando eu saí da empresa, né, hoje eu não estou mais com ela, infelizmente, eles estão 4 vezes maior do que eles eram. Claro, não foi só eu que fiz esse aumento relativo na empresa, mas eu ajudei e tenho bastante orgulho disso. Legal. E tem trabalhado com produção de vídeo institucional por aí? De que maneira que vocês buscam os clientes? O que que vocês oferecem quando a gente fala sobre projeto de vídeo institucional? Vocês entregam uma solução completa para os clientes, ou seja, definição de linha narrativa, redação, estruturação de roteiro, mapeamento dos locais de gravação, isso tudo faz parte do escopo de trabalho aí que vocês oferecem? Então, quando a gente começou a produtora aqui a vender, chegava muito cliente por indicação. Só que isso a longo prazo a gente fica meio que num caminho sem rumo, né? E aí, recentemente, depois que comecei a te seguir, inclusive, a gente começou a trabalhar com prospecção ativa. E aí eu tenho um sócio que me ajuda nisso, com a prospecção, enquanto eu posso agilizar meus trabalhos. Sobre o que a gente oferece para os clientes, a gente oferece desde a parte estratégica, então a gente tem reunião para entender da empresa, entender como que eles trabalham, o que eles entregam, para a gente e até onde ele quer chegar também, né? Porque tem isso, às vezes o cara quer um vídeo, mas para onde que é esse vídeo? Para onde que vai e para quem que é? Então a gente abre o olho do cliente nesse sentido e faz desde a redação do roteiro até a entrega. Isso é importante. É importante a gente conseguir identificar o que exatamente o cliente está buscando em um determinado momento, né? Qual que é a dor desse cliente quando ele vai procurar por um videomaker ou por uma produtora, né, de vídeo? Será que ele está querendo vender mais? Será E, que é- a intenção dele é fortalecer marca? Ou será que ele quer e, economizar recurso lá da empresa dele? Então, procurar entender isso para entregar a ferramenta adequada, que muitas vezes, inclusive, nem é vídeo institucional, né? Muitas vezes a gente lê lá que o cliente vai ter um aproveitamento muito maior com um programa de geração de conteúdo, por exemplo. É importante a gente estar com a mentalidade preparada para identificar essa dor e conseguir oferecer, né, a solução adequada em termos de solução de vídeo, né? sim, e às vezes nem ele sabe o que ele quer. Então a gente Muitas vezes não muitas sabe, vezes não sabe, inclusive. ele só quer um vídeo, e ele não sabe para onde que vai esse vídeo, não sabe onde postar. Eu tenho um cliente assim, que aí eu tenho que mostrar para ele como que funciona o mercado digital, porque o cara tá acostumado com a época do panfleto, né? De imprimir cartãozinho e fazer propaganda em rádio, TV, jornal.
E esse mercado de vídeo, a gente tem que abrir o olho do cliente e mostrar para ele como que funciona o mercado digital e como que a gente pode agregar para ele, né? Então eu acho legal esse teu parecer também, porque é um indicativo de que o nosso mercado tem muito que crescer ainda, né? Porque se o cliente ainda está nesse lugar, ou pelo menos alguns deles ainda estão nesse lugar de procurar entender o potencial do vídeo, de que maneira que a gente consegue contribuir lá com a empresa dele, com a produção que a gente tem para oferecer, ou seja, existe um mercado muito grande pela frente. E é o nosso papel também como produtor de vídeo, como produtora de vídeo, procurar educar esse mercado, né? Porque a gente sempre fala, o cliente não compra porque a gente quer vender para ele. O cliente compra porque ele realmente tem uma dor lá que entendeu que pode ser solucionada através da produção de vídeo. Só que qual que é o nosso papel quando a gente gera conteúdo, né, Matheus? A gente encurtar, a gente pavimentar esse caminho entre o que a gente tem para oferecer e o despertar da dor lá do cliente na empresa dele, né? Então, quando a gente gera conteúdo, a gente conta como a gente resolveu determinado problema, porque o nosso trabalho não é produzir vídeo. O nosso trabalho é solucionar problema do nosso Sim. cliente através da produção de vídeo. Então, quando a gente conta isso, transforma em conteúdo, joga para um Instagram, joga para o YouTube, joga para as nossas redes, ou até mesmo quando a gente tem uma estrutura maior de marketing, roda uma campanha de e-mail marketing para isso chegar até o cliente, isso ajuda e muito a fazer isso que eu falei agora há pouco, ou seja, Sim. pavimentar o caminho entre a produtora e a necessidade ou a empresa do cliente, né? Sim. Eu vou dividir a tela contigo aqui e qual que é o nosso objetivo aqui, a nossa intenção? Eu entender um pouco melhor, né? E tu já está me trazendo algumas informações sobre como vocês oferecem ou prospectam o mercado atualmente aí na região de Limeira ou em São Paulo. E eu trazer alguns insights no sentido de procurar melhorar essa ação, né? Então, antes eu só quero falar um pouco aqui para você, para quem está nos acompanhando, sobre o porquê que é importante a gente ter projeto de vídeo institucional dentro da produtora. E aqui é a visão do negócio da produtora. E depois eu vou falar um pouquinho rapidamente também sobre o que eu entendo sobre a visão do cliente, né? Quando ele vai para o mercado para contratar uma produtora de vídeo, para produzir o vídeo institucional lá da empresa dele. É um projeto muito interessante, falando da visão da produtora, porque é um projeto que tem começo, meio e fim, ou seja, ele nasce, ele tem o desenvolvimento e ele logo se conclui, ou seja, muitas vezes a gente desenvolve alguns trabalhos de geração de conteúdo, por exemplo, que a duração desse projeto ela é muito maior do que Sim. vídeo institucional. Aqui não, aqui a gente começa, a gente define o que vai entregar para ele, produz, né, grava, edita, entrega, projeto resolvido. Outra coisa, é um projeto que tem uma margem de lucro interessante, pensando no negócio, né? Sim. Então, por isso que é importante ter isso na nossa carteira, no nosso portfólio também. Outra coisa que é muito, muito importante é a possibilidade que a gente tem de oferecer upsell desse Sim. vídeo. O cliente vem aqui na produtora, te procura para produzir um vídeo, você entrega, faz uma entrega principal para ele, mas é legal a gente ter no nosso radar outras opções para ele, para oferecer para ele. Ou seja, versões reduzidas. O cliente comprou da gente um vídeo de 2 minutos, mas ele quer uma versão de 60. Ou se ele não quer, se ele não Sim. pediu, a gente oferece isso para ele, né? Ou ele quer um corte de repente pro Insta, né? Uma pílula. Eu já fiz muito isso. Exatamente. Exatamente. E aí, obviamente, tudo isso tem que ser precificado, Com né? Tudo certeza. isso, o cliente vem procurar um vídeo de 2 minutos, por exemplo, é o que ele tem que levar. Qualquer coisa fora do que a gente está oferecendo para ele em termos de proposta, a gente precisa precificar tudo isso, né? Sim. Então, vamos incluir uma legenda, vamos incluir, o cliente precisa de cenas brutas. Quero comprar ou quero que vocês me entreguem as cenas brutas. Poxa, espera um pouco. Produção de banco de imagem é um serviço extra que a gente Sim. oferece aqui na produtora. Então, Com a certeza. gente precifica isso também. Pacotes de frames também, eu vejo que muitos não oferecem isso para o cliente. Esse eu não conheço, eu acho.
o que que a gente faz? Depois que entregou o material e o cliente se encantou com a nossa entrega, a gente oferece para ele, se ele tem presença em Instagram, por exemplo. Ele vai precisar de algumas imagens estáticas para ilustrar os posts que ele tem, que ele vai fazer lá. Então a Hum, gente extrai do vídeo, do software ali da edição, alguns frames, algumas imagens estáticas e oferece isso para ele como um extra também. hum, Então é importante, mas oferece um pacote mínimo de 15, de 20, para a gente conseguir elevar um pouco o valor, sim. né, desse serviço. E o cliente compra. Quando a gente oferece, o cliente compra. E quando o cliente não compra, claro, o cliente não vai comprar sempre, mas muitas vezes ele não compra porque a gente não ofereceu. Então, se a gente tem esse pacote, oferece para ele, explica como é e manda, olha, extrai ali 2, 3 frames do software, manda para ele, olha, o que eu tenho para te oferecer é isso. A possibilidade disso evoluir para um negócio é muito grande. E outra coisa que a gente pode oferecer também, como upsell, é desdobrar aquele banco de imagem em um programa de geração de conteúdo. Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre presença de mercado, vamos falar sobre os produtos que vocês têm. A gente já tem aqui um banco de imagem, que Uhum. muitas vezes nem entraram todas essas cenas no vídeo institucional. Então a gente consegue também oferecer um programa de geração de conteúdo para ele. Entre esses itens aqui, entre essas possibilidades de upsell, alguma coisa que você já tem oferecido aí para os clientes de vocês? Versão reduzida, Legal. parte de cenas brutas também e programa de Uhum. geração de conteúdo. A gente já fez bastante também. E às vezes, Boa. por exemplo, a gente trabalha com uma campanha de institucional em uma cidade específica, né? Que é um cliente que eu Uhum. tinha que eu fazia isso. E aí, cara, a gente armazenava tudo as imagens brutas e a gente usava essas imagens de repente em outro projeto, entendeu? Que já aconteceu Sim, bastante isso também. Ou de sim. repente ele trata de 5 assuntos dentro do institucional, então a gente pega e cria 5 vídeos para o Instagram. Exato. Imagina. É um programa de geração de conteúdo, né? Em Sim. que a gente vai desdobrar isso em editorias, né? A gente vai organizar esses assuntos em editorias e Uhum. aí vai entregar para ele de acordo com um cronograma que vocês vão estabelecer. Sobre a visão do cliente, o que eu entendo, tá? O cliente, e se ele ainda não percebeu isso, a gente precisa despertar isso lá na mente dele. A gente precisa fazer com que ele entenda que o nosso vídeo, o vídeo que a gente produz, é ferramenta comercial para a empresa dele. Sim. E o cliente, invariavelmente, ele está buscando uma dessas 3 transformações: fortalecer marca, vender mais ou economizar recursos. Como é que a gente fortalece a marca do nosso cliente? Obviamente, mostrando a estrutura da empresa dele, né, a tecnologia, onde ele está presente, isso é fortalecer marca. Bom, o cliente quer vender mais. Bom, vamos trabalhar, precificar produtos, vamos mostrar produtos, os atributos dos produtos, dos equipamentos que ele oferece para o mercado, precificar isso, daqui a pouco até trabalhar uma oferta especial em um determinado momento, vai depender da estratégia. E economizar recursos, como é que faz? Bom, a gente tem um cliente aqui em que a gente produz um manual de entrega técnica para esse cliente. Então, quando a gente produz vídeo de entrega técnica e o cliente distribui, né, para os representantes deles que estão em todo o Brasil, muitas vezes o cliente tem uma dúvida lá em outra parte do Brasil que até um tempo atrás o cliente precisaria mandar um técnico para lá, custo de viagem, custo de hospedagem, custo de horas extras. E muitas vezes essa dúvida pode ser esclarecida através do vídeo. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que o nosso cliente economize recurso. E quando a gente consegue demonstrar isso, cara, a gente passa a ser visto de outra maneira Sim. pelo cliente. A gente aumenta a percepção de valor do nosso serviço. E como é que a gente faz para aumentar a percepção de valor? Pode falar, Matheus. Eu ia falar da parte do cliente ali, da parte que você mostrou de economizar, economizar recursos. Uhum, Recentemente um cliente me contratou, inclusive aqui de Limeira, uma empresa uhum. grande, e aí ele tem um técnico que viaja, ele trabalha no ramo agrícola. Ele viaja e faz entrega técnica de máquinas. E aí a gente decidiu oferecer para ele a gente gravar vídeos das entregas, das dúvidas, e a gente subir isso num servidor e deixar disponível para todos os clientes. É isso aí. É isso aí. De outra maneira, é o que a gente faz também, né? Sim, Esse vídeo de entrega técnica tem um poder muito grande. sim. Só que nem todos os clientes eles têm essa percepção ou estão preparados para receber esse tipo Estão de cegos, né? material. Exato. Por isso que a gente precisa
contribuir. Lembra que eu falei agora há pouco sobre Uhum. pavimentar esse caminho entre a solução que a gente tem e a empresa do cliente? Sim. É isso, através da geração de conteúdo. Por que não gerar um conteúdo com esse próprio cliente, explicando como isso contribuiu lá para ele economizar recursos, né? Isso ajuda muito. Então, como eu estava te falando, quando a gente faz isso e se posiciona dessa maneira no mercado também, a gente aumenta a nossa percepção de valor. E falando especificamente sobre vídeo institucional, como é que a gente consegue aumentar a percepção de valor sobre o serviço que a gente tem para oferecer? Quando o cliente recebe lá um formulário de briefing bem estruturado, quando a gente vai para uma reunião ou o cliente nos aciona para produzir um vídeo institucional, a gente manda para ele um formulário, a gente depois vai agendar uma visita técnica depois de que, ou depois ou antes, né, de orçar, se há a possibilidade de visitar antes, melhor ainda, porque a gente vai conhecer a estrutura dele. Mas esses pontos de contato com o cliente fazem com que a gente aumente a percepção de valor. Proatividade nas reuniões, como a gente estava falando agora há pouco, nem sempre o cliente sabe o que ele está buscando. E Sim. cabe a nós, como produtores de vídeo, conduzir essa reunião de acordo com a necessidade. Afinal, é a gente Uhum. que está no dia a dia produzindo esse material. O cliente nem sempre produz vídeo. Ou quando produz, muitas vezes não tem a noção do que exatamente ele precisa, né? É importante também que a gente lembre o cliente que a gente conduz todo o processo de produção. O ser humano, Matheus, nós somos programados para economizar energia. Isso a gente nunca pode esquecer. Toda vez que o nosso cliente ou a gente entende que a gente vai ter que canalizar energia para uma determinada ação, que muitas vezes não vai nos causar prazer, o que a gente faz? A gente levanta barreiras para não se movimentar, Sim. para não canalizar energia para aquilo. Então, quando a gente ressalta para o cliente que a gente conduz todo o processo, fica tranquilo, eu vou resolver tudo isso para você. Obviamente, vou te cobrar por isso, né? Mas as barreiras não se movimentam na nossa frente, né? E outra coisa que a gente precisa ter é assertividade na entrega. Então, quando a gente tem um formulário de briefing, faz uma visita técnica, é proativo nas reuniões para entender o que o cliente quer, a gente deixa essa nossa entrega muito mais assertiva. E isso tudo contribui para aumentar a nossa percepção de valor. Como é que a gente prospecta aqui na produtora materiais assim, ou seja, vídeos institucionais? Primeiro, a gente faz uma lista de empresas, né, de acordo com o setor que a gente vai prospectar. Bom, vou prospectar o agro, que você citou agora há pouco, né? Então faz lá uma lista de 5 empresas que vai trabalhar. Vai depender da capacidade de regularidade, da regularidade para isso, né? Porque a gente precisa oferecer regularidade para as nossas ações. Então separa lá 5 empresas, aí vai buscar o decisor dessas empresas, vai entender quem vai ter o papel decisivo no momento da compra, né? Da decisão pela produtora X ou Y, vai fazer o primeiro contato e depois dá o acompanhamento, faz os follow-ups. Sobre essa estrutura, Matheus, de prospecção, alguma dúvida? É o que vocês têm adotado por aí? Sim. Inclusive, com a ajuda do Pedro, a gente começou a fazer dessa maneira. A gente Uhum. lista as empresas por nicho e aí a gente fica naquele nicho até a gente entrar em contato com todas as empresas, tirar alguma coisa de lá e depois a gente muda de nicho. Foi o melhor jeito, porque se a gente começa a colocar empresa tudo misturada, a nossa cabeça não dá conta. Sim. Então a gente prefere focar num nicho, fazer o que tem que fazer, prospectou todo mundo, deu certo, não deu, pula pro próximo. Basicamente é É isso isso. aí. É isso aí. E eu até estava comentando com um aluno da mentoria, semana passada a gente estava conversando sobre isso. E aí ele me disse o seguinte: Pedro, geralmente os clientes não retornam, o que eu faço? Continue insistindo, continue insistindo. Porque é normal que o cliente não retorne no nosso Sim, primeiro contato. É normal, faz parte do jogo. Então a gente não pode se assustar com isso, né? Então, quando a gente faz esse primeiro contato, o cliente não retorna, aí que entram os follow-ups, né? A gente faz follow-ups. o primeiro follow-up, a gente dá o acompanhamento para o cliente. Eu sempre falo, para mim, follow-up não é acompanhamento de proposta, é acompanhamento de cliente mesmo, né? Pô, Sim, eu preciso entender o que vocês precisam. Ah, mas eu não preciso de nada ainda, Pedro. Ok, eu vou respeitar o teu tempo. Eu vou respeitar. No momento que vocês precisarem, eu quero que vocês lembrem que a gente está aqui para contribuir. Cara, essa frase é mágica. Isso gera uma conexão muito forte com possibilidade de novo negócio. sim. Eu vou respeitar o teu tempo. Fica tranquilo, mas quando surgir a necessidade, eu tô aqui, pode contar comigo.
É isso que a gente precisa fazer. Vendas, prospecção, vídeo institucional, geração de conteúdo, seja lá o formato que for, é relacionamento interpessoal. E quanto mais conexão a gente tiver, maior a probabilidade de a gente conseguir dar o próximo passo nesse nosso relacionamento. Bom, te perguntei sobre dúvidas, mais alguma coisa ou é isso sobre o que a gente falou aqui? Cara, uma dúvida que eu tenho, não sei Hum, se é como que funciona a parte de, por exemplo, eu quero chegar num cliente X e a gente sabe que a gente chegar num cliente pelo número que tá lá no site da empresa, a gente não consegue. Eu sei como chegar, mas eu queria saber como que você faz para ajudar não só a mim, mas quem está assistindo esse vídeo também. Porque eu acho que é uma dúvida que uhum, bastante gente tem. Eu tinha também essa dúvida, entendeu? E eu queria boa. saber como chegar no cara certo. Porque se a gente manda mensagem lá, geralmente os caras que vão atender, eles não vão dar aquela atenção, né? É só tipo como se fosse um spam entrando na empresa. Exato. A primeira coisa que a gente precisa fazer, deixa eu ver se eu consigo dividir a tela de novo aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer, Matheus, é realmente entender com quem que a gente precisa falar na empresa, né? Porque senão a gente Sim. não vai conseguir evoluir. E como é que a gente faz isso? A gente entra lá eu principalmente entro aqui no LinkedIn e aí procuro pela empresa que eu quero prospectar. Depois de entender qual que é a empresa, eu vou lá no LinkedIn em todos os filtros e aí rolo a barra até lá embaixo e aí vai ter um campo lá para a gente digitar o cargo dentro daquela empresa. E ali eu vou escrever marketing, vou escrever comercial, recursos humanos, porque são esses três cargos principais que acabam contratando produção de vídeo: marketing, recursos humanos e comercial. Lembra que eu falei agora há pouco que o nosso vídeo tem que ser ferramenta comercial? São esses três, geralmente, né? Geralmente que buscam. Então, quando a gente consegue, através dos filtros do LinkedIn, chegar no decisor e aí eu ligar numa empresa já com o nome, com o cargo da pessoa devidamente identificados, isso nos faz chegar, né, na pessoa que vai ser responsável pelo cargo que eu quero conversar muito mais rápido. Senão, se a gente não tem esse nome dessa pessoa, provavelmente barreiras vão se levantar. Não chega Quando uma nunca. pessoa não chega, não chega. É diferente eu ligar na Metamorfose, por exemplo, e solicitar para falar com o Pedro do comercial, do que eu falar, quem que é o responsável pelo comercial? Poxa, claro que aqui a gente está falando sobre uma empresa mais compacta. Agora, Sim. realmente, vai entrar numa empresa que tem 50, 60, 70, 100 colaboradores. A gente não vai conseguir evoluir. Então, é muito, muito importante, muito relevante e determinante que a gente saiba o nome da pessoa que a gente vai ter que falar lá dentro. Olha só, quero te fazer um convite, tá? Não só para você, mas para quem está nos acompanhando aqui. Vou fazer um treinamento em vendas. Vai ser gratuito, 3 dias. Vai ser uma jornada de 3 dias, uma terça, uma quarta e uma quinta-feira, dias 3, 4 e 5 de setembro, sempre às 8 horas da noite. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, tá? Nesse conteúdo. Então, embora seja gratuito, é muito importante que quem for participar ou quem quiser participar se inscreva, né, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vai ser muito legal, porque eu abordei rapidamente aqui, a gente conversou sobre um assunto, sobre vídeo Sim. institucional. Mas eu vou trazer outros assuntos. Eu vou trazer programa de geração de conteúdo, obviamente vou abordar cada um dos temas que eu trouxe aqui sobre vídeo institucional também. Vou falar muito, muito sobre prospecção, sobre precificação também. Então vai ser um momento muito, muito rico para quem trabalha com produção, para quem tem produtora, obviamente, né, produtora, e trabalha com produção de vídeo institucional, com programa de geração de conteúdo corporativo também. Por que eu falo isso? Porque geralmente uma dúvida que surge é: eu só trabalho com produção de vídeo social, vídeo de casamento, festa. Cara, não vou conseguir ajudar. O meu negócio aqui, o negócio da produtora é B2B. A gente se relaciona com outras empresas. Sim. Então, quem transita nesse segmento, quem produz vídeo para a empresa, cara, aí a gente consegue contribuir e muito. E é o que eu vou fazer nesses 3 dias aí, 3, 4 e 5 de setembro. Então, desde já fica o convite para você, para quem quiser nos acompanhar por lá. E, cara, primeiro, obrigado demais
pela tua Obrigado eu. participação, por estar comigo aqui nesse momento. E para a gente finalizar aqui, já te passo a palavra antes disso, eu vou te dar um presente, tá? Para valorizar aqui a tua presença e tu vai poder escolher ou um modelinho de formulário de briefing para a gente mandar para empresas no momento que você vai prospectar vídeo institucional, ou ainda algumas perguntas estratégicas que eu uso aqui no momento de negociar vídeos institucionais com empresas. Então, olha só, de uma participação despretensiosa lá numa enquete no Instagram, a gente está aqui gravando esse conteúdo, a gente está aqui falando sobre prospecção, sobre vídeo institucional, e ainda por cima você vai ganhar um presente que eu vou te mandar na sequência aqui, seja lá pelo WhatsApp ou enfim, por e-mail. Então é muito legal. Sempre quando eu abro a possibilidade de participação lá pelo Instagram, eu quero que as pessoas lembrem, né, que daqui a pouco pode desdobrar em uma ação de conexão como essa que a gente está fazendo aqui. Então, de novo, Matheus, muito obrigado, cara, demais pela tua presença. Cara, obrigado eu. Foi um prazer enorme. Eu não esperava. E é muito bom porque, tipo assim, amplifica a nossa cabeça, né? A gente, é bom conversar com quem tá no mesmo ramo que a gente. Eu acho que network é infinito e é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Valeu É, demais, inclusive, pelo presente que você vai me dar aí. legal. Faça bom proveito e use Com bastante certeza. esses materiais aí. E é legal essa possibilidade. Isso que você falou é determinante. Lá nas mentorias, a gente cria esse grupo de troca de experiências, né? E de profissionais que estão em busca de objetivos em comum, ou seja, vender mais, vender melhor e ter previsibilidade, porque no nosso segmento é muito difícil a gente conseguir encontrar maneiras, formas, estratégias para a gente ter previsibilidade de faturamento, né? Para a gente entender o que a produtora vai nos trazer em termos de receita, de lucratividade ao longo de um determinado período. Então, é legal porque está todo mundo em busca dessas soluções. Então, o ambiente certo, realmente, isso que você falou, o networking no ambiente certo faz muita diferença Muita mesmo. E diferença. eu tenho certeza que logo, logo a gente vai se encontrar na mentoria também, Com viu? certeza. Não vejo a hora. Matheus, mais uma vez, obrigado, viu, cara? Obrigado eu, Ah, cara. me fala o que te interessa mais aqui, o formulário de briefing ou as perguntas aí para Cara, negociação? eu vou com as perguntas. Joia, vou te mandar na sequência aí, tá? Porque. Eu vou até te falar o porquê. Hum, Porque para eu entender como que funciona a sua visão sobre isso, ver se a gente está alinhado e andando no mesmo caminho, né? joia. Entendeu? Vai Pode ser deixar que isso. eu vou te mandar, sim. Já vou te chamar no WhatsApp e na sequência eu já largo lá, tá bom? Então é isso, valeu, obrigado, viu? Obrigado, Matheus. Bons negócios aí, tá?